E aí, tudo bem com você? Você está seguro aí? Marcos Ferreira aqui. E hoje eu estou passando aqui de uma forma bem rápida, sem muita intervenção, sem roteiro, inclusive, porque eu estou em viagem, estou aqui em Fortaleza. Acabei de chegar do primeiro SST 360, foi um evento promovido pela Prolabor, aqui em Fortaleza. Um evento muito importante na área de saúde e segurança do trabalho. E dessa vez o tema foi o foco nos riscos psicossociais. Junto ali, eu estava palestrando ali, só que eu era o menor dos palestrantes, porque o time era um time de peso. Junto ali de mim estava Socorro Leite, ergonomista, o Luiz Alves, que é chefe da inspeção fiscal do Ministério do Trabalho aqui no Ceará. Também estava a Cleo Falcão, que trabalha com psicologia e tem alguns projetos muito importantes nessa parte de gerenciamento de riscos psicossociais. E também a Ervanes Brito, que também é auditora fiscal aqui no Ceará. E foi um dia bem rico para as mais de 400 pessoas que estavam ali no evento. E eu vou passar para vocês alguns insights que a gente teve ali nesse dia. São poucos insights, foi um dia muito rico. Tem algumas coisas que eu ainda estou organizando na minha cabeça e nas minhas anotações. Mas eu quero passar para vocês logo as primeiras impressões desse dia. Primeiro, parabenizar a Solânia da Prolabor, agradecer ela pelo convite que ela fez. E também eu queria dizer que vocês arrasaram no evento, na produção do evento, um evento de alto nível, parecia aquelas grandes festas corporativas que a gente vê, como raramente a gente vê na área da saúde e segurança do trabalho. Então, vocês deram um palco para a saúde e segurança do trabalho, isso é muito importante, tem que ser dito, e fica aqui o meu registro. E eu queria deixar para vocês alguns pensamentos, alguns insights que a gente teve, com relação às coisas que a gente ouviu e viu ali nesse dia. Tanto com relação às coisas que foram ditas nas palestras, também algumas questões que foram até perguntadas, tá? São poucas questões, esse vídeo não deve ter corte, ele deve ser bem direto, tá bom? Só porque realmente eu estou em viagem, então tá mais difícil aqui com a estrutura. Mas vamos lá. O primeiro insight que a gente tem, que a gente já tem isso em forma de metodologia, lá dentro do GRP 2.0, mas hoje foi muito reforçado, é o fato de você ter que validar os dados que você levantou dos riscos psicossociais. Então, só para vocês entenderem o que é essa validação, é o fato de você fazer o levantamento. Então, muita gente estava perguntando qual era a melhor ferramenta, qual era o dispositivo, a ferramenta utilizada ou as mais indicadas para fazer o levantamento dos riscos psicossociais. E aí a grande questão é, como vai ser feito esse levantamento? A máxima hoje diz que a gente vai mandar ali um formulário para que o trabalhador responda. E vou dizer para vocês aquilo que eu também disse lá, respondendo algumas perguntas. Se você só se baseia na resposta do trabalhador, você pode ter um problema muito grande. O que eu quero dizer para você com isso? A NR1, ela ressalta, e agora nesse novo texto, ela está sendo muito mais intensa nessa questão da participação dos trabalhadores, tanto com relação à percepção deles com relação aos riscos, quanto para a promoção ou aquilo que eles têm como medidas de controle que eles podem sugerir ou recomendar. Então a gente tem que realmente participar os trabalhadores dessas etapas, dizer para eles como é que ficou o levantamento dos fatores e tudo mais. Entretanto, muito tem se falado também a respeito de subjetividade. E só para lembrar vocês o que é a subjetividade, subjetividade é quando você tem a visão de cada pessoa de determinado ponto. E essa visão, essa impressão, ela vem com base naquilo que a pessoa tem como seus conceitos internos, a sua cultura. É o ponto de vista de cada pessoa de um mesmo ponto. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu até citei esses exemplos lá. Quando você faz um questionário e manda para o trabalhador, dependendo do dia, ele responde de um jeito, dependendo do dia, ele responde de outro. Se é segunda ou sexta-feira, ele responde diferente do que no meio de semana. Num dia ele está chateado porque segunda-feira é o dia universal dos trabalhadores que não gostam de trabalhar. E a sexta-feira ele já está pensando no happy hour no final de semana. Então, será que esses são os melhores dias para que você faça um levantamento? Então, perceba como que você está tendo que analisar o ponto de vista do trabalhador. Isso é subjetivo demais. E aí eu falei lá também a respeito de superestimar ou subestimar respostas. Ele pode responder de acordo com a impressão que ele está da empresa naquele dia.
Se ele pediu um aumento e o dono da empresa não deu esse aumento, o RH não deu aumento, o gestor dele não deu aumento, ele pode estar chateado e responder de uma forma. Se ele tem medo de ser mandado embora, ele quer falar melhor da empresa possível para poder manter o emprego dele, ele também pode responder de outra forma, do que seria a forma real. Então, você precisa fazer a validação desse levantamento que foi feito, e isso tem procedimento. Tá? Essa validação vai checar de fato se aquela resposta ela tem consistência. Então é basicamente uma verificação diária, verificação visual, verbal, você vai conversar com o trabalhador. Então a validação ela é muito necessária, existe procedimento para fazer. Eu estou falando para vocês aqui superficialmente, eu não estou num curso, eu estou num vídeo do YouTube, mas existe um procedimento para isso, tá bom? Então, primeira questão, não dá para você simplesmente tabular os resultados do seu formulário inicial. É preciso que haja uma checagem, uma verificação, uma validação. O segundo insight que a gente tem, e isso foi falado várias vezes, é que a gente está bem no começo. Isso é uma verdade. As pessoas não sabem bem lidar com isso ainda, e eu percebi que isso não é só no nosso campo da área técnica, tá? Tá todo mundo aprendendo a lidar com isso, todo mundo se instruindo para lidar com isso. O que eu posso dizer para vocês a respeito disso é, mas nós já estamos atrasados porque maio é logo ali. Só que se você começar a se capacitar a partir de agora, começar a entender como que isso vai afetar o seu trabalho a partir de agora e começar a se mexer, a buscar o conhecimento. E eu não estou falando de fazer o nosso curso, não tem nada a ver com isso. Estou falando de você realmente entender como que vai ser o seu papel no gerenciamento dos riscos, porque existem papéis, não é só o trabalho lá da empresa que você contratou para fazer o levantamento, existe o seu dia a dia dentro da empresa que você também precisa entender como que você vai lidar com os riscos psicossociais. Mas se você começar a fazer isso agora, já de uma forma mais intensiva, você com certeza, quando chegar em 26 de maio, você vai chegar uma pessoa muito diferente do que você chegaria se você não fizer nada e deixar só para os especialistas se preocuparem em dizer para você o que você vai fazer. Lembrando que para quem é do SESMIT, ou quem é gestor, ou quem é empresário, a empresa é sua, a casa é sua, e você é o responsável por poder lidar com isso. Tá bom? Então, a gente está no começo, mas a gente está aprendendo junto, só que você precisa vir junto. Hoje no evento eu tinha 400 pessoas aqui em Fortaleza, e acredite, é um evento grande, porque os eventos de saúde e segurança do trabalho costumam ter 100, 80 pessoas, quando muito, 150. Então, eu vejo, inclusive eu tenho que parabenizar o pessoal do Ceará. Já existe há algum tempo, já que eu percebo uma busca do povo aqui do Ceará e de outros estados aqui do Nordeste com relação a se capacitar em saúde e segurança do trabalho. Eu vejo isso pelos cadastros que eu tenho lá nos nossos cursos e vejo também pelas perguntas que vêm ali na rede social. E hoje eu constatei isso quando eu vi aquela multidão de gente lá no nosso treinamento, lá na nossa palestra, na verdade no dia de eventos que a ProLabor trouxe, tá bom? Então, desculpem o barulho de fundo, eu tô aqui no hotel, então vocês vão ouvir música e carro acelerando, moto acelerando, desculpem e relevem isso daí, eu não vou editar esse vídeo, eu vou tocar direto, tá bom? Então, uma coisa estamos no começo, estamos aprendendo, mas precisamos seguir, quem não começou, precisa começar, essa é uma grande verdade, senão você corre o risco de ser atropelado sim, tá bom? Um outro insight, na verdade, foi até uma pergunta que foi feita umas 2 vezes hoje, o que fazer para dissociar o fator psicossocial não laboral do fator psicossocial realmente laboral, aquele que está ligado ao trabalho, né? E uma das coisas que a gente deixou claro ali é que você precisa ter mapeamento. Foi dito por uma das palestrantes que era necessário ter pesquisa de clima, e isso é muito legal. É muito legal a sua empresa já ter o clima mapeado, porque o clima ele leva em consideração a opinião da coletividade. Então, quando uma pessoa apresentar ali uma queixa individual, possivelmente aquela pesquisa de clima ou outras ferramentas que você tem, ele vai conseguir subsidiar você com relação às suas possíveis defesas. Outra questão também que eu sempre digo é fazer avaliação psicológica constante. Eu sei que é muito difícil falar o que eu estou falando para vocês, porque parece que eu estou dizendo que todo mundo, todas as empresas têm que ter avaliação psicossocial, ou psicológica, na verdade, aquela avaliação feita pelo psicólogo ou pelo recrutador para todo mundo. Mas pense você, se não seria talvez essa
uma ferramenta, um custo de fato a você agregar aí no seu orçamento, para que você tivesse o ponto inicial do trabalhador. Porque se você identificar que o trabalhador já está predisposto a algum tipo de transtorno, você tem a condição de enviá-lo, às vezes, para uma atividade, caso ele aceite, uma atividade que vai adoecer menos. Do contrário, ele não pode assumir para aquela atividade que ele estava prestando ali a vaga e tudo mais, que ele estava concorrendo, porque aquela atividade a gente sabe que pode dar gatilho. E, gente, se eu estiver falando em vocabulário que não é da psicologia, psicólogos, por favor, me perdoem, eu não sou psicólogo, eu sou da segurança do trabalho, mas eu acho que vocês entenderam, existe essa possibilidade de você identificar. E quando eu falo constante, é porque você tem a possibilidade também de descobrir quando o trabalhador está tendo algum tipo de problema, algum tipo de transtorno enquanto ele está trabalhando. E aí cabe a você fazer uma pesquisa mais minuciosa, descobrir quais são os problemas que esse trabalhador tem vivido, criar um sistema de acompanhamento, não para vigiar o trabalhador. Se estiver soando assim, me perdoem, pode ter sido falha minha, mas a grande questão é porque você não vai deixar ele adoecer de fato, você vai ter a condição de gerenciar a atividade dele. Então, se ele está sendo sobrecarregado por algumas questões, você pode ajustar a exigência da atividade, a forma como ele trabalha, para que o trabalho não crie pressões estressoras sobre ele. E assim ele não venha adoecer. E tudo que você fizer de positivo, registre, porque assim você não vai ter nenhum tipo de problema depois. Ou melhor dizendo, você vai poder comprovar as suas ações proativas e não só as reativas, tá bom? Aí, por último aqui, eu quero também trazer para vocês, eu tô aqui com o meu bloquinho que fiz as minhas anotações, um ponto de atenção que é a maturidade da empresa ou dos gestores. A gente sabe que vários dos problemas que as empresas vão ter com fatores psicossociais estão ligados aos gestores, à liderança, ao comportamento dos gestores. Seja por falta de comunicação, falha de feedback, seja por comunicação agressiva, seja por ritmo de trabalho e várias outras coisas ligadas na mão do gestor. Eu não estou botando a culpa nos gestores, não. Eu estou dizendo para vocês que nos gestores está a chave de muitas resoluções. Dito isso, eu preciso lembrar vocês que, como a gente ainda tem um tempo, que já está muito curto, inclusive, você que trabalha, que é gestor de uma empresa, ou você que trabalha no SESMIT, você que é o RH, promova treinamentos de capacitação de liderança agora focados em riscos psicossociais. Os gestores da empresa precisam conhecer quais são os fatores psicossociais, porque sim, existe uma lista para isso, lista de fatores psicossociais. Eles precisam saber quais são os fatores psicossociais e quais são os fatores que estão aqui, e ao conhecer esses fatores, eles vão saber quais desses fatores estão na mão deles. Porque, obviamente, ninguém vai querer ser responsabilizado, e a forma que você tem de fazer com que isso não aconteça é informando e capacitando. Então, depois que você informou, eles vão chamar você no canto para conversar porque eles estão preocupados. Então, você cria lá um treinamento de comunicação não agressiva, cria lá um processo. Às vezes ele vai falar, olha, mas o pessoal está reclamando que o ritmo lá do meu setor está muito ruim, que eu faço? A direção da empresa quer que aumente a produção. Então, vocês vão ter condição de discutir isso tudo junto, tá bom? Para que faça o ajuste. Às vezes você vai manter a velocidade da máquina, mas vai contratar mais algumas pessoas para que o fluxo não exija tanto no ritmo de trabalho. Às vezes o gestor que já tem um jeito mais introspectivo de falar de uma forma muito direta, sem ficar ali floreando muito, ele às vezes é visto como bruto e ele vai poder fazer um alinhamento com os trabalhadores dele. E uma coisa que eu falei hoje, que é uma ferramenta mundialmente famosa para resolver conflitos, eles vão poder pedir desculpa, às vezes, se eles passaram do ponto com alguém. Só que eles precisam ter consciência disso. A única forma que você tem de fazer isso é conscientizando eles agora, tá bom? Como vocês viram, esse vídeo foi direto, sem roteiro. Vou pedir para vocês, se vocês concordam, discordam, o que vocês pensam, diz aí nos comentários. Deixa um like no vídeo. Continuo dizendo para vocês que o GRP 2.0, que é o nosso curso de gerenciamento de riscos psicossociais, ele está ativo. É só você clicar no link que está na descrição e você vai ser direcionado diretamente lá para o nosso site, você vai poder adquirir o nosso curso, tá bom? Também tem o GRO 360, que é o nosso curso de elaboração do PGR. Todos eles estão aí na descrição e você vai poder observar lá. Desculpa aí talvez o cansaço, hoje foi um dia muito intenso, mas eu não podia deixar
passar essa semana sem estar aqui com vocês, que é o pessoal que realmente tem me ajudado muito. Vocês aqui no YouTube, os comentários de vocês têm me instruído sobre as coisas que vocês têm dúvidas, sobre aquilo que a gente deve falar, então deixem um comentário sobre a sua dúvida ou sobre a sua sugestão também, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um bom resto de semana, e eu sei que esse vídeo pode ser visto em outros momentos, então tenham um bom dia, boa tarde, boa noite, Deus abençoe sua vida, fique com Deus. Tchau, tchau.